Você ainda não conhece o que o Enem avalia na sua redação? Nossa, você tá perdido então, não? Gente linda, faz o seguinte, vem comigo nessa aula que eu vou te explicar como o Enem avalia a sua redação para que você não tenha dúvidas, não tenha problemas e possa utilizar esse conhecimento ao seu favor para conseguir tirar o seu 900 mais. Então, vem comigo! Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para todos vocês. E nessa aula a gente vai ver as 5 competências e saber também exatamente o que o corretor do Enem acaba cobrando, verificando, analisando na sua redação. Mas antes de entrar no mérito propriamente desse conteúdo, que eu sei que você está bastante curioso, dá aquela força para o Japa da redação, curte bastante, compartilhe o nosso conteúdo e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Nessa reta final, serão 5 vídeos por semana. Você tá de brincadeira, né, professor? 5? Exatamente, 5 vídeos para você estudar. Então, você precisa se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Dito isso, vamos para o nosso conteúdo propriamente. Vale lembrar inicialmente que o Enem avalia a sua redação em 5 competências, cada qual sendo verificada, analisada, contabilizada de 0 a 200 pontos, totalizando 1000. São poucos alunos que conseguem a nota máxima, mas existem e você certamente deve sempre pleitear o máximo possível. A competência número 1, especificamente, editor, sobe para mim, ela avalia o quê? A sua capacidade em demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Mas espera aí, traduz para mim isso aí, professor. Traduzo sim, jovem estudante. O que a competência número 1 avalia grosso modo? Ele vai verificar se você tem domínio da modalidade escrita, se você sabe realmente fazer o uso de conceitos gramaticais e aplicar isso na prática, seja em relação à acentuação, regência, crase, pontuação, entre tantos outros aspectos. Mas não é só isso, hein, gente linda? Esse critério ou competência avalia também a questão da seleção vocabular, ou seja, você não pode ficar selecionando qualquer vocabulário coloquial, gíria para inserir num texto formal, assim como também não é muito apropriado enfiar um monte de termo acadêmico, elevadíssimo, erudito, pensando que isso vai ser bom para a redação. Seja equilibrado na construção do seu texto, na seleção vocabular. E esse equilíbrio deve ser medido a partir de um vocabulário muito prático, pragmático, objetivo, claro e equilibrado. Ou seja, um vocabulário que seja formal, né? Precisa ser uma linguagem formal, mas que não seja excessivamente erudito, beleza? Lembrando que, para você atingir a nota máxima nesse critério, você pode sim cometer alguns desvios, mas são tolerados apenas 2 desvios. Então, gente, eu sei que é difícil. Dá para tirar a nota máxima nessa competência? Dá para tirar 200, mas é muito difícil. E se você quiser realmente tirar essa nota máxima, você tem que estudar bastante aspectos gramaticais. Já a competência número 2 avalia isso aqui, a sua capacidade de compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. E o que tudo isso quer dizer? Quer dizer, basicamente, que você tem que fazer uma dissertação com uma macroestrutura completa. Introdução, desenvolvimento, conclusão, assim como também trazer todas as palavras-chave do tema de redação. Mas calma que não é só isso, porque tem um segredinho aqui para você conseguir conquistar realmente a nota máxima na competência número 2. Vale lembrar que o Enem exige, no mínimo, um repertório sociocultural que seja externo aos textos motivadores. Sabe aquele conhecimento de pesquisa, aquele conhecimento da sociologia, da filosofia, um filme, uma música que você pode trazer para discutir aquele tema na redação? Então é este repertório que eu estou citando ou do qual estou falando. O Enem exige pelo menos um repertório. Se você conseguir inserir um repertório que seja bacaninha no seu texto, tá? Que seja externo aos textos motivadores, você consegue mais facilmente conquistar a nota máxima na competência número 2. Detalhe,
é uma das competências mais tranquilas de você conseguir realmente consolidar os seus 200 pontos. Então não vá perder essa oportunidade. E aqui, algumas dicas preciosas para que você possa conquistar os seus 200 pontos na competência número 2 e não ter nenhum problema de tangenciamento de fuga da proposta. Primeira dica, nunca copie trechos dos textos motivadores. No máximo, você pode parafrasear, ou seja, colocar com outras palavras. Dica número 2. Sempre insira as palavras-chave, uma vez identificados da comanda de redação, em todos os parágrafos do texto, tá? Pelo menos uma vez. Isso vai garantir que você fique preso ao tema e não corra o risco de, em algum momento, se distanciar dele. Competência 3. Ele analisa a sua capacidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Peraí, professor, não entendi nada. Vamos traduzir? Ele avalia a sua capacidade de argumentação. Basicamente é isso, né? A sua capacidade de argumentação a partir de um projeto de texto que nada mais é do que uma organização sistemática daquilo que você pretende fazer em cada uma das partes. É um texto bem organizado, é um texto bem escrito, é um texto elucidativo que estabelece muito bem as relações argumentativas e consegue ser persuasivo. Mas, professor, como que eu consigo tudo isso? Você precisa, obviamente, treinar bastante a argumentação. É uma das chaves para você conquistar a nota máxima na competência 3 e já adianto, entre os meus alunos, é uma das competências mais difíceis de você consolidar a nota máxima ao lado da competência número 1. E se você quiser saber um pouco mais sobre como trazer essa argumentação perfeita, clica no card aqui em cima que você vai ser direcionado por uma aula bem bacaninha sobre projeto de texto. Competência número 4, editor, sobe para mim. Ele analisa a sua capacidade de demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção de uma argumentação. Basicamente, coesão textual, a partir de conectivos, esses os mais variados, sejam conjunções, preposições, pronomes. Qual o segredo para você conquistar a nota máxima aqui na competência número 4? Isso é muito importante, então anota aí. Primeiro ponto, é fundamental você variar bastante recursos coesivos. Eu já disse, preposição, conjunção, pronomes os mais variados. Então é muito importante você ter um léxico amplo para utilizar nos momentos certos em relação aos aspectos conectores, tudo bem? Além disso, uma outra dica importante é você estabelecer a correlação utilizando esses conectivos na maior parte dos períodos, entre os períodos, para ligar um período ou outro dentro de cada parágrafo, e também utilizar pelo menos 2 operadores, 2 conectivos para ligar os parágrafos entre si. Então lembra, você tem um texto por meio de 4 parágrafos. Você precisa usar em 2 situações conectivos para ligar um parágrafo ao outro, pelo menos. E dica fundamental também aqui para vocês, evite o máximo possível de repetições. Principalmente quando essas repetições estão muito próximas, no mesmo período, no mesmo parágrafo. Claro que a exceção são as palavras-chave que podem aparecer um pouco mais e existe uma tolerância maior em relação à incidência dessas mesmas palavras-chave. E chegamos à competência número 5, que merece uma aula especial só para ela. E se você quiser ter acesso a essa aula especial só para a competência número 5, que avalia a construção de uma intervenção, clica no card que está aqui em cima. Você vai ser direcionado para uma aula bem bacana que vai estar uma ideia bem clara também de como elaborar uma intervenção perfeita. Dito isso, vamos para a competência número 5. Editor, sobe para mim. O objetivo da competência 5 no processo avaliativo é verificar se você sabe elaborar uma proposta de intervenção para o problema que foi abordado, para o problema que foi levantado nos textos motivadores, assim como na comanda de redação, sempre respeitando os direitos humanos, porque senão você vai perder bastante ponto, vai zerar a competência número 5. E o que realmente é importante para a competência 5, professor? Bom, é importantíssimo você levar em consideração que toda a proposta de redação Enem traz sempre um problema. E esse problema tem causas e consequências, assim como também exige que você se posicione a partir da construção de uma intervenção, que nada mais é do que uma solução. Lembrando que o Enem exige apenas uma única intervenção. Então, cuidado com os modelos nota 1000, que às vezes apresentam 2, 3 intervenções. Não é necessário tudo isso, não. Uma só
já basta para você obter a nota máxima na competência 5 especificamente. E aqui, gente, você não pode perder pontos, porque para mim, pelo menos como professor, orientando os meus alunos, é a competência mais fácil de você conseguir conquistar os seus 200 pontos. Então, não vai perder ponto aqui de graça. E como que eu faço para obter a nota máxima? Você precisa trazer uma intervenção coerente com a realidade, tudo bem? Coerente com a atual conjuntura brasileira e também muito bem alinhada com o problema. E essa sua intervenção, ela tem que ser bem construída a partir de 5 elementos que o Enem exige que haja. Ele exige que haja um agente responsável pela ação, que pode ser um órgão normalmente estatal, né? Por exemplo, o Estado, Ministério, secretarias, uma ação, que é justamente a ação que será executada por esse órgão responsável, um meio e modo, ou seja, os procedimentos necessários para que essa ação aconteça, o efeito que acabar reduzir o problema em questão e um outro elemento que é chamado de detalhamento, que é um acréscimo de uma informação a esses outros elementos. Eu recomendo que os meus estudantes façam sempre um detalhamento do agente, que nada mais é do que um aposto do agente, para ficar mais fácil. Então veja que esses 5 elementos são relativamente fáceis de você colocar, tá? E elaborar essa intervenção requer o quê? Capacidade de alinhar muito bem o agente à ação. Lembra que você precisa coerentemente estabelecer essa relação, porque não é qualquer agente que vai fazer qualquer ação. Por exemplo, eu não posso fazer com que o Poder Judiciário faça uma lei, porque não é uma responsabilidade dele. Aí, nesse ponto, você vai ter uma inconsistência grave com a qual você tem que tomar cuidado. Gente linda, espero que esta aula tenha sido esclarecedora para vocês. E entender as 5 competências é um bom passo, um importante passo para você proceder com uma elaboração de uma redação de acordo com o que o corretor quer ver, de acordo com o que a banca exige de você. Isso é importante para o seu 900+. Pode confiar. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!